Amém. Amém. Paz do Senhor Jesus. Paz seja Jesus. Deus é bom, né? Vai virado depois aqui, viu? Muito bom. Né? Que alegria receber vocês. Sem acidente hoje, hein? Glórias a Deus. Vamos orar? Senhor, do jeito que você está, feche seus olhos. Enderece seu pensamento a Deus. Vamos pedir ao Senhor que Ele ouça nossas orações, nossas intercessões, o nosso clamor. Pai, estamos aqui, Senhor, reunidos, Senhor, na Tua presença, orando, Senhor, intercedendo, Pai, não só pelas nossas vidas, Senhor, mas pela vida daqueles também, Senhor, que Te buscam, pela vida daqueles, Pai, que precisam de um milagre, pela vida daqueles, Senhor, que necessita de uma cura, que precisa de um trabalho, de um emprego, que precisa, Senhor, de um novo rumo na vida. Oh, Senhor, do mesmo modo que o Senhor um dia olhou para nós, que o Senhor possa olhar para essas pessoas, Pai, que precisam, Senhor, preencher esse vazio que estão dentro dela. Soberano e eterno Deus, Pai querido, Pai amado, Pai santo e eterno, nós cremos, Senhor, no Teu poder, na Tua glória. Nós cremos, Senhor, na Tua graça, na Tua misericórdia. Nós cremos, Senhor, na Tua compaixão sobre a vida de cada um. Nós cremos, Senhor, que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que não só abre o mar, mas também caminha em cima do mar. O Senhor é o Deus que nos dá força, e se a gente não perder o nosso foco no Senhor, a gente não cai em meio à ilusão, a gente não cai em meio à tempestade, a gente não cai e se afunda no mar. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa derramar o Teu bálsamo de cura na vida daqueles que precisam, Pai. Que o Senhor possa vir, Senhor, arrancar todo espírito contrário à vida daqueles que precisam chegar até a vitória. Que o Senhor possa tirar, Senhor, do leito do hospital, da UTI, meu Pai. Como o Senhor tem feito grandes coisas na vida de muitas pessoas, continue fazendo na vida daqueles que necessitam de um milagre do Senhor. E assim, meu Deus, recebe no alto dos céus a nossa adoração, recebe, Senhor, o nosso louvor, recebe a nossa gratidão. E nos dê uma palavra, Senhor. E que todas as palavras que forem pregadas, louvadas, as Suas palavras achem guarida em nossos corações, para que nós não fiquemos vazios, mas para que nós sejamos cheios da sabedoria do alto e transbordante do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Ainda há esperança. Amém. Amém. Vamos adorar ao Senhor. Hoje com a participação da Luna. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tem sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tem sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se
luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Obrigado, Jesus. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Glórias a Deus. Quer cantar aquela outra? Pois é. Cantar essa aqui, que é mais. Tá bom? Tem que cantar forte, que a garganta da mamãe tá ruim hoje. Oh, Jesus. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou Deus e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se eu for cercado pelo medo, tu és fiel, nunca mais falha. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei.
que a gente estiver, né, em alto mar, as ondas batendo na nossa cara, a gente não pode ter medo. A gente tem que ter esperança, a gente tem que ter fé e a gente não pode perder o foco que é Jesus. Né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A gente vai falar sobre ainda há esperança. Enquanto muitas pessoas perdem a esperança, né, nós buscamos em Cristo força para que nós não venhamos perder a nossa esperança. E a esperança, ela tem que andar junto com a fé, né? E uma vai impulsionando a outra, a nossa fé em Cristo e a esperança de um dia melhor. É isso que importa. Amém? Amém. Salmos 24, no versículo 1, diz assim, ó: ao Senhor Deus pertence o mundo e tudo que nele há. Ao Senhor Deus pertencem o mundo e tudo o que nele existe, né? Então o título dessa noite é Ainda há Esperança. E quer queira ou quer não, todos os dias a gente precisa se agarrar nessa esperança. Se agarrar nesse, ainda há tempo, ainda há esperança, ainda não chegou o fim. Né? E a última palavra a gente sabe que é de Deus e não do homem. Né? A última palavra é do Senhor. E a Bíblia Sagrada fala, né? Salmo 24:1, ao Senhor Deus pertence o mundo e tudo o que nele existe. Tudo que nele há. Então tudo que existe pertence a Deus. O que acontece é que Deus, Ele nos dá o livre-arbítrio para nós vivermos aqui na terra. E essa terra, enquanto nós vivermos aqui, enquanto essa terra, a Bíblia diz que ela é do maligno, né? Porque o maligno, como é que se diz? Ele domina, né? Essa terra em partes, né? Então ele tenta dominar quem? As pessoas poderosas, para que pessoas venham destruir a terra e destruir o ser humano. Porque o que ele quer é a destruição nossa, destruição da família, destruição das nossas almas. É isso que ele quer. Então, irmãos, olha só. Se tudo e todos pertencem a Deus, então ainda há esperança para nós. Ainda há esperança para uma vida melhor, para um dia melhor, para uma família melhor. Lamentações, capítulo 3, versículo 21 a 26, diz assim, ó. Lamentações, quem escreveu foi o profeta Jeremias, né? A Bíblia diz que ele era um profeta muito chorão. Diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Olha o que Jeremias escreve para nós. Então é isso que nós temos que fazer. Nós temos que trazer em nossa memória aquilo que nos dá esperança. As misericórdias, aí ele começa a falar, né? O que dá esperança para ele? O que dá esperança para nós? Olha o que nos dá esperança, irmãos. As misericórdias do Senhor não têm fim, e é a causa de não sermos destruídos, consumidos. Misericórdia do Senhor. Ele olha para nós, por mais que às vezes ele fala assim, pô, você está batendo a cabeça, você está indo do lado errado, você está fazendo aquilo que eu não mandei você fazer, mas mesmo assim eu vou te dar misericórdia, eu vou arrancar você daí, trazer você para cá, para te mostrar que ainda tem esperança, que ainda tem um mundo melhor, ainda tem uma vida melhor para se viver. E Deus, Ele quer nos dar essa vida melhor. Não é só lá na glória não, aqui na terra também. Nós podemos ter uma vida boa aqui na terra, quando nós caminhamos com Cristo, vivemos com Cristo e conhecemos a Cristo, né? Porque não adianta a gente só andar, a gente tem que conhecer, e quando a gente vai conhecendo, a gente vai aumentando a nossa esperança e a nossa fé.
Aí ele continua. Elas, né, as misericórdias do Senhor, se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Quer dizer que Jeremias está falando que Deus é fiel, mesmo quando o ser humano não permanece fiel, porque nós somos muitas das vezes infiéis com Deus, falhamos com Deus, erramos com Deus, negligenciamos falar de Deus às vezes para a vida de muitas pessoas quando nós temos oportunidade. Mas ainda há esperança para a gente fazer o nosso melhor para Deus. Muitas pessoas falam assim, ó, você tem que fazer o possível para que Deus faça o impossível. E a gente fala assim, ó, faça o seu melhor. Porque quando você faz o seu melhor, Deus se alegra e faz o impossível em nossas vidas. Aí Jeremias continua. Deus é tudo que tenho, por isso espero e confio nele. O Senhor é bom para aqueles que o buscam e nele confiam. Quer dizer, Jeremias está falando, irmãos, Deus é bom para as pessoas que o buscam. Então, para de olhar para a alegria das pessoas que não o buscam. Né? Em Salmos também fala para a gente não ficar olhando para a roda, né, dos escarnecedores, né? Porque muitas pessoas que não buscam a Deus, às vezes têm uma vida melhor que a nossa. Muitas pessoas que não estão nem aí com Jesus, têm vida às vezes, bens materiais, riquezas nessa terra, melhor que a nossa. Tem saúde, tem dinheiro, só que tem uma coisa, irmãos, não tem Jesus. Se Jesus volta hoje, essas pessoas não vão, essas pessoas ficam na terra. E nós podemos não ter nada hoje aqui na terra. Podemos passar por dificuldades materiais, podemos passar dificuldades na saúde, mas tem uma coisa: quando Jesus voltar para nós, nós não teremos mais dificuldade nenhuma lá na glória. Porque lá na glória não tem fome, não tem sede. Lá na glória não tem doença, não tem enfermidade. Lá na glória não tem nada de ruim para nós. Lá não tem choro. Lá vai ser glória. Amém? Amém. Aí Jeremias termina assim, ó. O melhor é ter esperança e aguardar em silêncio a ajuda, a salvação do Senhor. Irmãos, o melhor para nós é nós ter esperança. E uma palavra aqui, chave para nossas vidas hoje: manter-se em silêncio. Às vezes a pessoa está passando por um problema e ela conta esse problema para todo mundo. Ela não se segura. Ela quer esparramar para todo mundo e muitas das vezes para ver se alguma pessoa fica com dó dela, né? E ela acaba se menosprezando, se rebaixando. E quanto mais a pessoa fala dela mesma, mas fala mal dela, automaticamente ela está chamando mais ainda, né, espíritos contrários para a vida dela. Então nós temos que saber controlar a nossa boca e saber com quem nós falamos dos nossos problemas. Porque muitas pessoas não querem saber realmente dos nossos problemas. Sabe aquela frase assim, ó, que quando você vê uma pessoa, ou você chega, que nem vocês chegaram, e a gente fala assim: oi, como vai? Tudo bem? Tem gente que pergunta só por perguntar. A pessoa, ela não quer saber da sua vida. Ela pergunta porque isso virou um jargão do mundo, né? Como que você está? Como que você vai? Como passou o seu dia? Às vezes a pessoa que está perguntando, ela só quer saber assim, ó. Ai, é só falar, tá tudo bem, tchau. Então nós temos que tomar muito cuidado quando nós perguntamos para alguém: como você vai? Se nós não estivermos preparados para dar ouvido a essa pessoa. Então, irmãos, quando nós perguntarmos para alguém: como você está?
Então fica na expectativa que pode vir uma palavra curta, eu estou bem, mas pode vir uma história longa de um desabafo. E às vezes depois de um desabafo vem vida, e vida com abundância na vida daquela pessoa que desabafou e na vida daquela pessoa que ouviu. Então às vezes a gente tem que colocar na balança com quem devemos conversar, com quem devemos falar, porque nem todos que dizem Senhor, Senhor é do Senhor. Olha só, primeiro, quando ouvimos de algumas pessoas, desista, não vai dar certo, para com isso, então a nossa esperança reage dentro de nós, juntamente com a nossa fé. Porque muitas pessoas querem e desejam que nós percamos a esperança. Percamos a esperança de viver bem, percamos a esperança de nos dar bem amanhã. Porque amanhã pertence a Deus, mas aqueles que estão em Deus têm uma vida boa com Deus. Mas muitas pessoas não querem isso. Muitas pessoas não querem ver um milagre na sua vida e nem ver um milagre na vida da sua família. Lembra de Jairo? Quando o Jairo está lá buscando Jesus, clamando por Jesus. Jairo está lá esperando Jesus. E aí chegam os amigos de Jairo e falam o que para Jairo? Jairo, larga a mão, deixa quieto. Sua filha já até morreu, rapaz. Para de ficar aí enfadando o mestre, cansando o mestre. Vai para sua casa, vai chorar com a tua família, vai chorar a morte da tua filha. Mas Jairo não acreditou naquelas palavras, porque Jairo ainda tinha uma esperança viva dentro dele, uma esperança que Jesus ia até na casa dele fazer um milagre na vida dele. Demorasse o tempo que demorasse, mas ele sabia, ele cria que Jesus um dia ia lá. Poderia até levar vários dias, mas ele ia lá. E foi tão rápido, porque Jesus olha para Jairo naquele momento e diz: olha, aguarda um pouquinho aí. Olha, espera um pouquinho. Olha, fique em silêncio. Jesus estava de olho em Jairo. Só que Jesus precisava primeiro curar aquela mulher que estava doente. E ele acaba de curar ela, e ele vai até na casa de Jairo, e ele cura, né? Ele faz um milagre na vida da filha de Jairo. Olha que coisa linda. Tudo porque Jairo não perdeu a esperança de receber Jesus na casa dele, não perdeu a fé que Jesus ia até lá, ia até ele. Então nós não podemos perder a nossa fé e a nossa esperança. Não perca a esperança. Pode passar a tempestade que for, pode vir os amigos que for, podem tentar do jeito que quiserem, da forma que for preciso, o diabo querer trabalhar. O que importa é eu e você não perder a esperança. E tem uma coisa que eu quero falar para os irmãos: se preciso for, comece de novo. Se preciso for, comece diferente. Se preciso for, faça ao contrário, mas não deixe de fazer. Não deixe de recomeçar. Não deixe de dar início. Comece pelo começo, vai até no meio e chega até o final com Cristo Jesus. E se no meio você começar a afundar no mar da escuridão, da tempestade, nas ondas fortes, não se preocupa não. Jesus, Ele está lá para te socorrer. Provérbios capítulo 13, versículo 12, diz assim: a esperança adiada faz o coração ficar doente. A esperança adiada. Para que eu vou ter esperança agora? Eu vou ter esperança depois. Não adianta nada ter esperança agora. Olha tudo que está acontecendo nesse mundo. Olha a política, eu nem sei quem que é o meu presidente. Eu nem sei quem que vai assumir. Se um é ladrão, se o outro não é, e assim vice-versa, e a gente não sabe de nada. E as pessoas vão falando para nós. O que nós temos que entender é uma coisa:
em relação principalmente à mídia e às pessoas que falam muitas coisas. Quanto mais nós dermos ouvidos a uma história, essa história pode ser mentira, mas se ficarmos dando ouvidos a ela, ela se torna realidade em nossa mente. Aí, para a gente arrancar do coração essa realidade falsa, a gente vai sofrer muito, porque a gente não vai querer acreditar que aquela história era falsa, que aquela pessoa que tanto se diz que era boa para nós, hoje ela é ruim. Como que eu vou me livrar dessa pessoa ruim? Mas ela é tão boazinha, mas hoje ela mostra a cara. Então nós temos que tomar muito cuidado com essas pessoas também. Muito cuidado. Então a esperança adiada faz o coração ficar doente. Aí Provérbios termina assim, ó, mas o desejo realizado enche o coração de vida. Jairo naquele momento ele não tardou, ele não adiou a esperança dele. Ele permaneceu firme na esperança. E aí o desejo dele foi realizado. E ele encheu o coração dele de alegria, de vida, porque Jesus foi na casa dele. Irmãos, nós temos que entender uma coisa, que quando nós temos esperança em Jesus, esperança em Deus para que aconteça algo para nós, nós desejamos algo para nós, Deus só vai realizar em nossas vidas aquilo que é legítimo para nós, aquilo que pode nos trazer vida, aquilo que não vai tirar nós do caminho dele amanhã. Então às vezes a gente pede, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero... Jesus sabe o que nós precisamos. É lógico que nós temos que pedir, temos que falar, temos que clamar, mas Jesus sabe o que nós realmente necessitamos. Então, não perca a esperança. Na vida somos pegos em momentos difíceis, somos provados em nossa fé e esperança. Olha só, uma hora está tudo bem, outra hora está tudo difícil. Parece realmente, né? É uma onda, né? Ela vai alta, ela cai, ela volta, baixa, ela vai alta de novo, ela cai, volta, baixa, né? Eu não sei o que você está passando agora, mas eu sei de uma coisa: se você tiver esperança, Jesus vai até o seu encontro para fazer um milagre na sua vida. Mas tem que ter esperança. Não pode perder a esperança. Eu escrevi uma pergunta aqui, ó. Quer ser forte? Quer ser forte? Então busque a esperança dentro de você e creia e confie em Deus. Assim nós seremos fortes. Se nós crermos e tivermos esperança, nós temos força dentro de nós. Amém? Amém. Não deixe o chão da sua esperança ser como uma areia movediça. A pessoa, você está cheio de esperança, aí de repente você começa a andar, o início está bom, nossa, mas está uma bênção, mas parece que chega ali no meio, é uma areia movediça, começa a afundar. Mas por que começa a afundar? Porque a gente não exercita a nossa esperança. A gente não exercita a nossa fé. A gente começa a perder o foco. E aí a gente começa a perder a esperança. Por que a gente perde a esperança, pastor? Perde o foco? Por causa de palavras de outras pessoas. Palavras que vêm para tirar nós do centro de Cristo. Então nós temos que tomar muito cuidado. Não adianta a gente ficar só ouvindo pessoas que falam de Cristo. Não adianta. Porque tem um monte de gente que fala de Cristo. Tem um monte de gente que fala de Jesus. Só que tem uma coisa: são poucas as pessoas que conhecem Jesus.
Então nós temos que dar ouvido a quem? A quem fala de Jesus, anda com Jesus, mas conhece a palavra, conhece Jesus, porque assim nós teremos uma fortaleza dentro de nós. Glórias a Deus. Em Mateus e Marcos e João, nos conta uma passagem sobre Jesus alimentando o povo. O povo queria fazer de Jesus um rei naquele momento. Só que Jesus não queria ser nomeado rei. Mas por que o povo queria fazer de Jesus rei? Porque Jesus tinha dado comida para o povo. Então muitas pessoas, acabam elegendo outras por causa de comida. Quantos, que a gente vê aí na política mesmo, quantas vezes a gente vê no jornal, olha, a pessoa ganhou uma cesta básica para votar no fulano, Comida. São os grandes comprando os pequenos com comida. Mas Jesus não queria essa troca. Porque o reinado de Jesus não é nessa terra corrupta, e suja, aonde jaz do maligno. O reinado de Cristo é na glória. E ele só vai reinar nessa terra quando ele pisar nessa terra e acabar com o mal dela. E transformar essa terra para nós vivermos nela. Irmãos, quando a gente for viver nessa terra com Cristo, não vai ter mais, o fulano está fazendo uma plantação para vender para o ciclano. Não. Cada um vai plantar o que comer, cada um vai construir a tua casa, cada um vai viver a sua vida, E glória a Deus por isso, não é verdade, irmãos? A gente vai estar com Cristo, Então Jesus, ele não queria ser nomeado rei pelo povo, porque ele estava dando comida para o povo. E eu creio que naquele momento, até os discípulos deles estavam ali naquele momento, falando realmente, Jesus, está vendo, o povo quer que o Senhor seja rei aqui na terra, Por que então que o Senhor já não se transforma no rei? Não era isso. Jesus não veio comprar ninguém com nada. Jesus, ele apenas veio dar a vida dele e mostrar para nós, olha, ainda há esperança. Se vocês me buscarem, se vocês confiarem em mim, se vocês me aceitarem como Senhor e Salvador da vida de vocês, ainda há esperança para uma vida gloriosa junto comigo. Uma vida em abundância. Uma vida onde não tem mais sofrimento, não tem fome, não tem choro, não tem nada de ruim. Era isso que Jesus queria, que o povo o aceitasse como o Salvador, e não elevasse ele a rei aqui na terra. Então acho que ele viu até os discípulos indo a favor também do povo, e aí ele fala para os discípulos, olha, vocês montam no barco e atravessam o mar aí, e vai lá do outro lado lá, que depois eu vou ter com vocês. Agora eu vou despedir esse povo, para que o povo vá embora. E isso já era de tardezinha. Aí os discípulos entram dentro do barco. Aí os discípulos começam a remar, e vai embora no mar remando. O povo, Jesus despede o povo. E aí Jesus caminha mais um pouco, sobe ali no monte e vai orar. E aí já não é mais de tardezinha, já é a noite. Aí passa da noite, cai a madrugada. Aí começa meia-noite, 1 hora, 2 horas, 3 horas da manhã, Jesus orando. E orando por quem? Orando pelos seus. É o que Jesus faz hoje por nós. Ele intercede por nós. Irmãos, se você ainda tem dúvida disso, pergunta para o seu líder aí, qual é o único intercessor que existe na Bíblia Sagrada? O único que já subiu para os céus. Ele se chama Jesus. Não existe outro intercessor. Não existe outro do lado de Deus que intercede por nós.
A Bíblia Sagrada diz, a minha Bíblia, a tua, qualquer Bíblia diz, só existe um intercessor e o seu nome é Jesus Cristo. Então nós não podemos tirar a glória de Jesus e colocar a glória em qualquer outro santo, né? É lógico, São Lucas, São Mateus, São João, São Pedro, São Marcos, São Paulo, são pessoas que tiveram vida santa e nós temos que nos lembrar desses santos para que nós possamos ter uma esperança de ter também uma vida igual a deles. Não precisa ser idêntica, mas tem que ser igual na santidade. Então é isso que a Bíblia nos ensina. E aí quando Jesus fala para os discípulos, né, olha, monta aí no barco, vai, eu vou despedir do povo. Aí ele sobe lá, ele vai orar um pouco mais, aí ele já está sozinho. Olha que coisa, que contraste que nós vemos aqui, né? Entre os discípulos de Jesus no barco, no meio do mar, e nós vemos também a vida de Jonas, que foi também tragado lá pelo peixe grande. Jonas, ele desceu ao navio e foi para o alto mar, e aí ele sofreu na tempestade, por causa da desobediência. Jesus manda os discípulos para o mar, e os discípulos vão para o mar e sofrem na tempestade, por causa da obediência. Olha que contraste. É uma coisa diferente da outra, mas ambas passaram pela tempestade. Uns pela desobediência e outros passam pela obediência. Obediência à palavra. Jesus disse, vai. Acha que Jesus não sabia que eles iam passar pela tempestade? Jesus sabia já. Mas Jesus tinha que provar aquela fé deles ali, vendo eles caminharem sozinhos um pouco também. Porque nós hoje vivemos pela nossa fé e nossa esperança. Nós não temos Cristo igual os discípulos tinham antigamente, em pessoa, carne. Os discípulos tinham, nós não. Nós cremos em Cristo Jesus pela palavra, pela fé. E Jesus está conosco em nossas tempestades. E olha que muitas das vezes a tempestade nossa não é fácil, né, irmãs? Não é fácil. Só que tem uma coisa, irmãos, cada tempestade é diferente da outra. Cada pessoa pode até sofrer a mesma tempestade, mas às vezes a tempestade dela cai mais raio do que na sua. A dor de uma pessoa não pode se comparar a outra, porque cada ser humano tem o seu DNA, tem a sua vida. Então não adianta o médico falar assim, não, todo mundo que tem essa enfermidade passa por isso e é curado ali. Mentira! Porque cada pessoa tem o seu organismo, tem o seu corpo, tem a sua saúde. Uma é diferente da outra. Às vezes a cura vem, mas para uma é rápida, para outra demora. Amém? E aí quando eles obedecem a palavra, eles vão para o alto mar, e aí Jesus está lá orando, aí Jesus de madrugada, de noite, levanta e vai ter com os discípulos em alto mar. Como que Jesus chegou até o alto mar? Caminhando. Irmãos, os discípulos não estavam assim, 100 metros de Jesus. Os discípulos já estavam a mais de 4 quilômetros de distância de Jesus. E Jesus foi caminhando pelo mar. E quando Jesus está caminhando pelo mar, chega perto do barco, de noite, os discípulos veem um vulto naquele momento. E aí eles acham que é um fantasma, eles ficam com medo. Por que eles ficam com medo de Jesus, achando que é um fantasma? Por causa do medo, por causa do desespero. Uma tempestade antes dessa, Jesus estava no barquinho com os discípulos e descansando,
Veio a tempestade e Jesus acalmou o mar, a tempestade, a fúria, o vento. Mas Jesus estava junto. Aí passa-se um tempo, agora os discípulos estão no mar da tempestade, chega Jesus de madrugada, de noite. E aí acontece o quê? Eles já tinham perdido o foco por causa do medo. Será que Jesus vai vir? Como que Jesus vai chegar até nós? Se nós estamos aqui no meio do mar, se nós estamos aqui no meio da tempestade, Jesus ficou lá na praia com o povo. Mas Jesus nunca deixa os escolhidos dele sozinho na tempestade. Se a gente se permanecer com esperança e fé, ele chega na hora certa e exata para nos dar força. Mas é na hora certa que ele chega. É naquela hora que você fala assim, eu não aguento mais. Aí Jesus está do nosso lado, dando a mão para nós, falando, vamos, você aguenta mais um pouquinho, porque eu estou te dando esperança. E aí a nossa esperança se renova, porque as misericórdias do Senhor se renovam em nossa vida. A nossa fé, ela não naufraga, ela vem à tona e a gente caminha para a nossa vitória. Naquele momento, quando os discípulos prestaram mais atenção, porque nós podemos até ter medo das tempestades, mas a gente tem que prestar atenção no que a tempestade está nos mostrando. Se nós mantermos o medo, a gente vê a escuridão. Mas se a gente pode ter medo, mas a gente pega o medo e esconde ele, some com ele e clama e busca a Deus, e a gente olha e a gente vê, opa, eu não perdi o foco, estava ali até agora, estava ali todo momento. Aí eles veem que é Jesus e eles gritam, é o Senhor, e Jesus fala assim, sou eu. E aí Pedro fala para ele, Senhor, que eu possa ir até o Senhor, caminhando sobre as águas. E aí vem a palavra, vem. Por que Pedro conseguiu caminhar no meio da tempestade, no meio das ondas do mar? Porque Pedro creu na palavra. E assim é a nossa fé. Nós cremos em Jesus pela nossa fé, mas pela palavra. E a palavra vem pela pregação. Por isso que nós temos que dar ouvido à boa pregação do ensino da palavra. Não é aquela palavra de oba-oba, irmão, dá um glória, recebe uma vitória. Você tem que pagar para você receber. Dependendo do teu pagamento, você vai ser mais abençoado. Se pagar pouco, recebe pouco. Irmãos, Deus não cobra. O que é teu. É lógico que a Bíblia Sagrada nos ensina sobre a lei da semeadura. Quem semeia mais, colhe mais. E isso tanto é no espiritual quanto no material. Isso a gente sabe. Mas a gente tem que ter discernimento da hora de plantar, para que Jesus possa nos dar o discernimento na hora certa de colher. Então, quando a gente planta, a gente sabe que a gente vai colher. Se a gente planta o que é ruim, a gente colhe o que é ruim. Mas quanto mais a gente planta o que é bom, mais bondade e amor a gente colhe também. Nem sempre a semente que a gente planta, a gente colhe na mesma, no mesmo sabor ali. Você planta amor e às vezes você está colhendo vida. E a gente recebe o amor também. Recebe o amor de Deus. Recebe o amor das pessoas que nos amam de verdade, que cuidam de nós, que zelam por nós. Por isso que nós temos que zelar por essas pessoas. Por isso que nós temos que se esforçar e entender a vida também das pessoas que estão do nosso lado. Por isso que nós precisamos entender que às vezes a dor da pessoa que está do nosso lado é diferente da nossa. E então a gente tem que compreender o que aquela pessoa também está passando. Por mais que às vezes a gente se torna um pouco impaciente,
mas a gente tem que parar e entender um pouquinho mais da outra pessoa. Principalmente no cônjuge, né, no casal. Quando a gente casa, de duas pessoas se torna uma. Então se uma chora, a outra tem que estar junto. Se uma se alegra, a outra está junto. Se uma está doente, a outra está junto. Se uma está machucada, a outra está junto. Uma tem que entender a outra. Uma tem que compreender os desejos da outra. Uma tem que tentar compreender o que está acontecendo com a outra. E quando a incompreensão chega, é bom a gente abrir a nossa boca e falar assim: olha, não estou entendendo. Que às vezes é difícil até perguntar, mas a gente tem que conversar. E aí, quando Pedro está indo, né, até Jesus, né, no mar, infelizmente Pedro, ele perde o foco. Por que ele perde o foco? Você imagina, o vento está forte, as ondas do mar vindo, e aí de repente Pedro está vendo Jesus, mas ele começa a caminhar. Às vezes, por causa da tempestade, ele olha um pouquinho no lado e fala: meu Deus, essa onda vai me cobrir. Às vezes ele olha um pouquinho do lado e ele fala assim: nossa, agora eu não vou conseguir. Só que quando você olha para os lados, você perde o foco. E quando você perde o foco, aí você começa a afundar. A gente fala também na vida de muitos casais, quando o marido perde o foco da esposa, ele começa a olhar para outros lados. E vice-versa também, a esposa também, quando ela perde o foco do marido, é porque ela está olhando para os lados. Nós não podemos perder o nosso foco, seja dentro de casa, seja na família, seja com os filhos, com os pais, seja com a parentela, mas o principal, seja com Jesus Cristo. Nós não podemos perder o foco. Então, quando Pedro, ao perder o foco, começa a afundar, aí vem, irmãos, um segredo para nós. O segredo para não termos medo e não afundar, e nós dominar a tempestade, é nós crermos na palavra do Senhor e não desviar os nossos olhos de Cristo Jesus, o Salvador. Isso é a nossa esperança. Esse é o nosso foco. Porém, irmãos, para nós finalizar, quero dizer aos irmãos uma coisa. Eu e você, nós todos, somos também fadados ao fracasso. Porque nós somos seres humanos. A Bíblia Sagrada diz que, Davi disse: Senhor, eu sou pó. Então nós somos pó. Nós somos falhos. E muitas das vezes nós fracassamos na nossa caminhada. Muitas das vezes nós caímos na nossa caminhada. Porém, quando nós falhamos, caímos, Jesus, ele vem de encontro conosco. Ele vem de encontro conosco. E ele nos dá a mão, como ele fez com Pedro. Mesmo ele olhando para nós e vendo e falando: oh, homem de pequena fé. E aí mesmo assim, ele pode ver que a nossa fé é pequena, mas ele vai ver que ainda temos fé, mesmo que ela seja pequena. Então ele pega na mão de Pedro, como ele pega na nossa mão, nos levanta do alto do mar. Por causa da nossa fé nele, ele para a tempestade que estamos vivendo e não suportamos mais. E eu falo uma coisa para vocês: é a glória de Deus para a nossa vida. Porque quando Jesus nos dá a mão, ele quer nos mostrar que ele nunca nos desamparou. Mesmo quando eu e você às vezes pensamos assim: Jesus não está na minha vida, Jesus se esqueceu de mim. O diabo quer fazer de nós um lixo, irmãos. O encardido quer fazer de nós um lixo.
Jesus quer fazer de nós pessoas de coração puro, cheio de amor, cheio de paz, cheio de esperança, cheio de fé. Nós não podemos perder a fé. Enquanto o encardido quer nos fazer lixo, Jesus quer nos fazer um luxo na glória. Enquanto o encardido quer nos fazer ser trapos na mão dele, Jesus quer nos fazer ser panos de linho fino nas mãos dele. Jesus é maravilhoso, mas basta a gente não perder o foco nele. Olha a pintura que a palavra de Deus faz da igreja viva hoje. Quem é a igreja viva? Somos nós. Igreja, irmãos, quando falar Jesus vai vir buscar a sua igreja, Jesus não vai vir buscar placa de igreja não. Placa de igreja vai ficar na terra, tá? Vai apodrecer e vai sumir. Jesus vai vir buscar a igreja viva. Igreja viva somos nós cristãos, quando nós estamos reunidos em nome de Jesus e para adorar ao Senhor. Por isso que existe a igreja. A igreja não é para a gente ir buscar bênção. A gente é para ir na igreja para adorar e aprender a palavra, para que os lobos, líderes espirituais que são lobos, não venham dominar a nossa mente e tomar as nossas bênçãos. Então nós precisamos aprender a palavra. É por isso que muitas igrejas não ensinam a palavra em si. Por quê? Porque se ensinar a raiz da palavra, vai desprender e libertar os irmãos que estão dentro da igreja. Então eles mantêm essas pessoas fechadas e nisso eles vão dominando elas com a palavra e vão arrancando as bênçãos de Deus da vida delas. Para quem? Para eles próprios, que são lobos, Falou hoje que o bom pastor é Jesus. Mas existe, aqueles que são lobos ferozes, que se fingem aí. Mas vamos voltar aqui. Enquanto passamos pela tempestade, Jesus intercede por nós. Isso é o que acontece com nós, Igreja Viva do Senhor. Nós podemos estar passando por uma tempestade. Jesus está lá em cima intercedendo por nós. Os discípulos estavam no meio da tempestade no mar. Jesus estava de madrugada intercedendo por eles. Olha só que lindo essa pintura, que lindo esse contraste. Tem tudo a ver com nós. Às vezes a vida de Jesus parece estar distante. Mas tem uma coisa, na hora certa, Jesus vai voltar. Na hora certa, Jesus estará juntinho conosco e nos chamando pelo nosso nome, nos dando a mão e nos arrancando dessa terra. Na hora certa. Então nós não podemos perder a esperança. Eu deixei escrito aqui, e eu quero ler para os irmãos, uma aplicação em nossas vidas. Pedro escreveu assim, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. E lançamos sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Eu acho que Pedro, quando ele escreveu essa passagem, eu acho que ele lembrou do que ele passou. Ele falou assim, um dia eu andei no alto mar e eu me afundei, eu perdi o foco, mas Jesus estendeu a mão e disse para mim que eu era uma pessoa de pouca fé, mas graças a Deus ele viu ainda em mim fé. Nós não podemos perder toda a nossa fé. Paulo nos ensina a não deixarmos naufragar a nossa fé. O que é naufragar? Eu não tenho mais fé nisso aqui não. Isso aqui já era. Eu já perdi até a esperança. Pedro fala, irmãos, lançando sobre ele, Jesus, lança sobre Jesus toda a tua ansiedade, porque ele
tem cuidado de vós. Mesmo em nossas fraquezas, Jesus tem cuidado de nós. Mesmo em alto mar, Jesus tem cuidado de nós. Mesmo na tempestade, Jesus tem cuidado de nós. Mesmo quando a nossa fé é pequena, Jesus tem cuidado de nós. Mesmo quando a nossa esperança está querendo esfriar, Jesus tem cuidado de nós. Mesmo se estivermos afundando, seja no mar ou seja na areia movediça, Jesus tem cuidado de nós. E na hora certa, Ele chega até você, chega até nós e faz o milagre acontecer. Na hora certa. Amém, irmãos? Amém. Não perca a esperança. Traga na memória aquilo que te dá esperança. Amém. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar
Apenas não perca o foco. Não perca o seu olhar em Jesus. Essa é a razão da nossa vida. É nós passarmos pelas coisas que temos que passar aqui na terra, mas pela nossa esperança e fé em Deus, em fé em Cristo, nós ganharemos a salvação da eternidade. Jesus nunca vai nos abandonar. Jesus sempre vai estar ao nosso lado. E mais ainda, através do Espírito Santo dele, nós somos cheios, transbordantes, não só da sabedoria do alto, mas também do Espírito Santo de Deus, o Pai das luzes. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor nos trouxe novas esperanças. Esperanças, Senhor, que não venham se acabar, não venham tardar, não venham atrasar, que nós não percamos a esperança, que nós não percamos a nossa fé, mas que nós possamos exercitar a nossa fé e esperança no Senhor. O Senhor é o nosso foco. Nos dê força, nos dê paz, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às enfermidades, mesmo em meio às dores, mesmo em meio às tempestades, nos dê força para suportar o balanço do barco, para suportar as ondas do mar, porque nós cremos que o Senhor está conosco. A nossa esperança está no Senhor, porque nós confiamos no Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo louvor, pela tua presença, pela tua palavra. Obrigado pela vida de cada irmão, cada irmã. Abençoe, meu Pai, cada lar, cada família. Abençoe a cada um. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Estenda as mãos. Que o grande amor de Deus, que a graça e a paz em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, e nós numa só união dizemos amém, Jesus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu lar. Amém? Amém. Glórias a Deus.